Seja bem-vindos a mais um episódio, nosso episódio número 9, e a gente vai falar sobre os 5 pilares do emagrecimento. Um episódio que vai durar umas 24 horas mais ou menos para a gente conversar sobre emagrecimento, para ver se entra na cabeça de todos vocês. Mas o que eu quero trazer? Vamos tentar trazer uma visão aí um pouquinho mais reflexiva sobre o emagrecimento, uma coisa não só tão teórica, trazer um pouquinho da minha experiência, seja no meu emagrecimento, seja no emagrecimento de todos os pacientes. O que vocês precisam significar ou ressignificar na sua vida, não só para emagrecer, mas para permanecer magro. Muitos de vocês talvez já tenham emagrecido com sucesso. Emagrecer não é uma tarefa difícil. Quando você tem um foco, quando você tem uma meta, quando você tem um curto prazo, a gente funciona muito bem. Agora, quando o tempo passa, você tem muita chance de reganhar, e uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia é a famosa sanfona, né? A maior parte dos pacientes sanfonaram de alguma forma. E eu posso falar para vocês, vou tentar trazer um pouquinho da minha realidade. Eu emagreci sem pressa em emagrecer e sem propósito. O grande problema que eu enxergo no emagrecimento é que as pessoas enxergam muito peso, né? A primeira coisa, elas querem perder um número, elas não entendem o que é emagrecimento, elas não entendem o que levaram elas a ganhar peso, mas elas enxergam um número. Doutor, eu nunca tive esse peso antes. Tá, mas tem um mundo de coisas por trás que te levaram a ter esse peso nesse momento da sua vida. E o principal passo é você entender isso, porque se você não entender o que te levou a subir os números dessa forma, você nunca vai entender como que você vai manter os números baixos. Porque eu gosto de brincar, né? Que a melhor dieta que existe é a mulher quando vai casar. Quando ela vai para o casamento, faltando um mês, acabou. Ela perde quantos quilos precisar para poder sair bonita na foto, mas na festa ali ela já começa a desandar, joga tudo pro alto e esquece de todo o propósito. Então isso é muito comum. É a dieta para o verão, é emagrecida para o carnaval, é emagrecida para o casamento, para o aniversário, para a festa, para entrar na roupa. Só que isso é muito ruim. A sanfona é uma das piores estratégias que você pode usar para a sua vida. Todo mundo que sanfona, e eu preciso que vocês entendam, é que toda sanfona ela envolve perda de massa muscular. Quando a gente fala de saúde, longevidade, de manter o corpo magro, isso significa músculo. Você pode reparar que existem 2 tipos de magro. Existe aquele magro que na maioria das vezes é um falso magro, né? Que acaba sendo uma pessoa magrinha, mas você olha, ela não tem músculo. Essa pessoa ela é magra porque ela tem um metabolismo que é magro, que ela come pouco, é um metabolismo que funciona, tem uma genética, tem uma microbiota, tem um monte de coisa ali que faz ela ser magra. E ela vai ser magra sempre. A pessoa é difícil, você empurra comida, empurra e a pessoa não ganha peso. Não pense, tá? Você que está ouvindo, não ache que são pessoas privilegiadas, porque não são. São tão insatisfeitas como as pessoas acima do peso. E existem as pessoas que são magras e são fortes. As pessoas que têm músculos, quando você olha para um corpo e fala, essa pessoa é magra, mas essa pessoa tem músculo, essa pessoa ela tem um metabolismo que funciona. E isso é o objetivo. Você não precisa entender o emagrecimento como entrar naquela sainha curtinha ou naquela roupa antiga, não é isso que é emagrecer. Emagrecer é ter músculo. É quando você olhar para você, quando você olhar no espelho e enxergar um corpo onde você enxerga os músculos, aí sim você pode se considerar uma pessoa magra e pode começar a entender que no longo prazo você tem grande chance de permanecer magro para sempre. Esses dias me perguntaram uma coisa que eu achei interessante. A pessoa que emagreceu, ela vai precisar lutar com isso o resto da vida? Vai. Porque o seu corpo ele tem uma memória energética, uma memória metabólica. Primeira coisa que você precisa entender é que tudo que o seu corpo guarda, toda gordura, por que o meu corpo guarda gordura? Porque ele não despreza. Se você veio de uma evolução onde você faltava, né, onde faltava alimentos, você comia, você não sabia quando você ia comer de novo, a principal evolução do seu corpo foi estocar. Ele não vai, eu comi aqui, comi demais, despreza isso aqui, vamos jogar para as fezes isso aqui porque eu não vou usar. Não, isso não existe. Tudo que você colocar, ele vai guardar. É um instinto de sobrevivência. Agora, como chegar num ponto onde você consegue
usar muito do que você gasta? Quando você começa a ter músculo. O músculo é o grande regulador do seu organismo. Então entenda que para você ter um emagrecimento que sustenta a longo prazo, você precisa ter músculo. E aquela pessoa que, por exemplo, chegou a 150 quilos um dia, o seu corpo ele vai entender que naquela época foi o dia que foi a época que você era mais rico, vamos dizer assim, onde você tinha mais energia guardada. E ele vai fazer de tudo para voltar. Se você sai de 150 quilos e vai para 90 quilos, o seu corpo não entende aquilo. O que aconteceu? Por que aconteceu essa escassez toda? Porque deve estar faltando, devo estar sofrendo, deve estar passando por dificuldade. E toda vez que você perde um pouquinho, o seu corpo ele dificulta ainda mais, que é o famoso efeito platô, né? Todo mundo conhece o emagrecimento e sabe que é em degrau. Você perde, aí ele para e fala, nossa, mas tu estava fazendo, estava tão bem, eu olhava todo dia a balança descia, agora agarrou, estagnou em tal peso. Exatamente pela sobrevivência, pelo efeito platô. Ele não entende com a felicidade que você entende o emagrecimento. Ele entende o emagrecimento como uma agressão, como uma dor, como um sofrimento, como uma falta. Então, se você tinha tantos quilos e perdeu, o seu corpo ele vai querer voltar, ele vai fazer de tudo para voltar naquilo. Nossa, mas eu já tive, é igual dinheiro. Se você já teve muito dinheiro um dia, você vai querer voltar e falar, nossa, mas eu preciso ter aquilo de novo, eu já tive aquela quantidade de dinheiro. Então, todas as vezes que você restringe o seu corpo, toda vez que você ganha muito peso, você tem que ter cuidado porque você está atrapalhando todo o seu futuro. Então, se você é uma pessoa que não se preocupa no ganhar peso, no comer, você quer ser feliz hoje, você não está preocupado com o seu futuro, cuidado, porque toda vez que o seu peso sobe muito, você cria uma tentação no seu corpo de, olha, ele já chegou nesse peso, ele já teve esse tanto de energia. Se você começar a entender gordura como energia guardada, você começa a ter um senso crítico maior. Porque você às vezes acha que gordura é prazer da comida, né? Ah, eu estou acima do peso porque eu gosto de comer. Mas não é isso. Você pode gostar de comer, mas você pode ter controle na comida, né? Você pode entender da saciedade, da quantidade, mas se você estoca tudo, é sinal de que você não está metabolizando bem a gordura. A pessoa que está acima do peso, ela vai continuar acima do peso cada vez mais, exatamente porque o seu corpo não mexe naquilo. É igual aquela pessoa miserável com dinheiro, aquela pessoa que não gasta, né? O famoso mão de vaca, vamos dizer assim. É o seu corpo. É a pessoa que tem dinheiro, trabalha muito, né? Você come muito, tem muito dinheiro guardado, mas na hora de usar, se alguém te pedir um dinheiro, você fala, não tenho, tô com dificuldade, eu tenho um monte de coisa para pagar, esse mês foi difícil e o dinheiro tá cheio lá no banco. É a mesma coisa da gordura, você começa a não mexer, então você começa a trabalhar só com o dinheiro que circula, com aquele dinheiro que você comeu, aquela caloria que você comeu e você gastou, você recebeu na hora, o dinheiro está ali em mãos, você usa para pagar suas contas, mas aquele dinheiro que as pessoas pagam na sua conta, a transferência, o Pix ou o que for, você não mexe, você fala para as pessoas que você não tem. Então se você entender o seu corpo como um grande banco, você vai entender um pouquinho. Nada em excesso é saudável, nada. Então comece a entender que tudo aquilo que você distribui, né, em dinheiro também, todas as pessoas que guardam muito dinheiro são pessoas que geralmente não encontram a felicidade na vida dela. Isso também é um distúrbio, né? Vocês devem conhecer alguém com muito dinheiro guardado e são pessoas que são ricas, mas são miseráveis. São pessoas que não querem o bem do outro, são pessoas que não conseguem enxergar o propósito, fazer bem ao próximo, né? O emagrecimento, a obesidade, o sobrepeso é mais ou menos isso, gente. As pessoas acima do peso são pessoas, eu gosto muito de trazer isso, acaba sendo uma coisa um pouco forte, mas são pessoas que são muito egoístas nos prazeres dela. São pessoas que não pensam nos outros, ela pensa na hora que ela senta para comer e quer ter prazer ali. Se você olhar de uma forma fria, ela está pensando só no prazer próprio, ela não está pensando em mais ninguém, ela não está pensando no bem do outro, ela não está pensando que ela poderia estar cuidando de alguém nesse tempo. Ela senta e o que ela coloca para dentro são as emoções, são os sentimentos, são as frustrações, e só que ali ela só está pensando nela. E na vida, nada é referente só a você. A gente tem sempre que pensar no outro. Porque às vezes aquele tempo e energia que você está desprendendo para você guardar, estocar, você poderia estar dando para outra pessoa, dividindo com outra pessoa, gastando mesmo a sua energia para outra pessoa. Então, a gente começa com uma reflexão sobre o emagrecimento, né, sobre o próprio ganho de peso.
Eu gosto, eu acho que é uma analogia bem legal, eu acho que faz a gente enxergar de uma outra forma, né? Porque a gente acha que comida, a gente só come porque comida é gostoso, comida realmente é gostoso, mas por que que tem gente que consegue comer pouco e tem gente que consegue comer e não tem controle da sua saciedade? Existem inúmeros fatores, existe sua insulina, existe a grelina, a leptina, existe várias coisas que vão conversar com você. Existe a gordura que cada vez vai estimular mais o ganho de gordura, a falta de saciedade, né? Existe a falta de músculo que vai diminuir o seu metabolismo, e isso aí são as coisas fisiológicas. Mas eu vou trazer para você 5 pilares que a gente precisa. Isso você precisa ajustar na sua vida se você quer qualquer tipo de resultado. Se você não entender que esses 5 pilares são básicos, dificilmente você vai conseguir mexer lá na fisiologia. Então tem gente querendo usar uma caneta que aumenta a sua saciedade, mas cadê o resto, né? Cadê o básico? Cadê os pilares? Como é que você vai perder peso sem um pilar para sustentar? Os pilares são mais importantes do que o resultado. Se você tiver uma base forte do seu emagrecimento, você vai sustentar o emagrecimento. Se você pular as fases, desaba, desmorona, porque você não está pronto. Mesmo que esteticamente você olhe e fale, nossa, tá lindo, eu tô ótimo, tô bem, perdi meus 20 quilos, tô feliz, tô alegre. Mas na hora que começa as tentações, você não tem base. Aí desmorona tudo. Perdeu. Então, a primeira coisa que você precisa entender, talvez seja a mais importante, é a questão da alimentação. Não dá para comer comida ruim. Não dá para não comer comida de verdade. Qualquer pessoa que emagrece, qualquer pessoa que permanece magra, você pode perguntar, qual que é o seu estilo alimentar hoje? Hoje eu como comida. Hoje eu como carne, hoje eu como gordura animal, gordura vegetal, hoje eu como legume, sei comer carboidrato, mas eu tirei tudo. Tirei as farinhadas, tirei as bobeiras, tirei os industrializados, tirei o iFood da minha vida, tirei o delivery, tirei. Por quê? Porque isso é tentação demais. É igual droga, gente. Se você pegar um ex-usuário de droga e oferecer e colocar todo dia na frente dele um tipo de droga que ele usou a vida inteira, ele não tem controle. Então, às vezes as pessoas falam, mas é muito radical, doutor. Não é questão de ser radical, é questão de não ter controle. Se você pega uma pessoa que fumou a vida inteira e deixa ali na frente dele uma coisa para ele fumar, ele vai fumar. Uma pessoa que usou cocaína, se você deixar, ele vai usar, porque o prazer é imediato, ele quer aquilo. Então, certos momentos da sua vida, você precisa tentar se afastar um pouquinho. E a base é a alimentação. Não só por causa da questão da saciedade, da questão do alimento, mas pela questão da comida de verdade. A comida de verdade ela vai impactar diretamente na sua microbiota. E hoje a gente sabe que existe um mundo dentro de você. Não é só você que escolhe. Existe um monte de bactérias aí que pensam por você e escolhem por você. Essas bactérias, elas estão relacionadas às suas escolhas, ao seu metabolismo, ao seu apetite. Então, quanto mais você regular a entrada, mais você regula a saída. Por exemplo, você vai encontrar isso. Comeu comida de verdade, você vai selecionar literalmente bactéria de verdade. Vai melhorar a sua saciedade, vai melhorar a sua saúde no geral e você vai acabar se sentindo muito bem. Evitando, por exemplo, adoçante, açúcar, que são coisas que acabam atrapalhando a sua microbiota. Então, existe essa necessidade. Quanto mais próximo da comida de verdade, mais soluções você vai ter, você vai encontrar para os desafios da vida. A pessoa que come comida de verdade, ela tem um arsenal de coisas boas na vida dela. É só ela achar, é só ela encontrar o prazer. Gosto muito de falar que o ser humano ele se adapta a qualquer tipo de prazer, mesmo o ruim. Então, se eu pedisse do resto da sua vida eu te der uma coisa ruim para você tomar, por exemplo, depois de um tempo você vai achar aquele gosto que no início era ruim, você já vai achar normal, porque você se adapta. Então a gente se adapta a tudo. Coloque, por exemplo, a comida de verdade na sua vida. Isso aí é uma base que não tem como mexer. A pessoa que emagrece tomando shake, comendo barrinha, comendo negócio, ela vai emagrecer de uma forma temporária, porque ela deixa uma microbiota que ainda não é tão saudável, não é uma microbiota tão legal, é uma microbiota que assim que você ofertar as outras coisas, você vai acabar descompensando um pouquinho. Você precisa trabalhar o seu metabolismo. O metabolismo é o quê? O que é o metabolismo de um organismo? O metabolismo é a forma que o seu organismo gerencia a energia.
E existe um grande responsável por isso, uma coisinha, uma organela pequenininha, microscópica, chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela é a grande responsável. Existem dois fatores, né? A sua insulina e a sua mitocôndria. Esses dois fatores, eles precisam ser regulados. O que a mitocôndria faz? A mitocôndria é quem é responsável por acessar a sua gordura, a sua energia. Então, quando a gente conversa lá da pessoa que está guardando dinheiro no banco, a mitocôndria é como se fosse aquela pessoa que tira o dinheiro do banco e te dá. Aquela pessoa que vai lá na fonte, no banco central, no seu cofre, abre o cofre, tira o dinheiro e põe na sua mão. E aí você começa a querer gastar, já que você está acostumado a gastar só aquilo que está no seu bolso. Se está no seu bolso, você gasta. Se está no banco, você não mexe. A mitocôndria, quando você tem uma mitocôndria eficiente, essa mitocôndria tem a capacidade de tirar o dinheiro e está te dando sempre. E aí você nem percebe que você está gastando. E existem várias formas de você estimular a sua mitocôndria. Existe o jejum é uma excelente forma, né? Porque o jejum é o quê? É como se você parasse de receber dinheiro no bolso. Alguém vai ter que buscar dinheiro lá, porque está faltando, é escassez. Então, a mitocôndria ela vai aparecer se você fizer jejum. O jejum metaboliza muito bem. O exercício é uma forma. O que é o exercício? Começou a gastar, começou a aparecer mais coisa, eu estou tendo que gastar mais meu dinheiro, então vai lá e vai buscar para você. Um banho gelado, a gente gosta muito de falar do banho gelado, que é um desconforto, é uma hormese, né? Isso também tem a capacidade de fazer você gerenciar melhor a sua energia. Por quê? Porque ele aumenta a questão da sua gordura marrom, que tem mais mitocôndria dentro dela. Então é aquela gordura que tem uma capacidade melhor de gastar energia. Ela gasta mais do que uma gordura amarela, aquela gordura mesmo da gordura da barriguinha, do culote, né? Essa é uma gordura amarela. A gordura marrom é a gordura que tem presente, por exemplo, na pessoa que é muito ativa, na pessoa forte. Essa pessoa ela acaba tendo mais gordura marrom. E a segunda coisa é a questão da insulina. Por quê? Porque a insulina é o banqueiro. A insulina é aquela que coloca tudo para dentro do seu banco. Por quê? O banco quer o dinheiro dentro do banco. O banco não quer o dinheiro no seu bolso. O banco quer o dinheiro lá dentro do cofre. Por quê? Porque ele pode usar. Né? Então, você pode ver por que eles te dão vários benefícios no banco quanto mais dinheiro você deixa lá. Porque ele usa o seu dinheiro para empréstimo. Né? É claro que isso é uma analogia, mas para você entender o papel da insulina. A insulina é o banqueiro. A insulina quer que você guarde. Não guarda, não deixa no seu bolso. Não, para quê? Põe lá no banco. Você vai fazer o quê? Você vai gastar, você vai deixar? Põe no banco. A insulina é quem faz isso, é quem pega o seu dinheiro e coloca dentro do banco. Pega o dinheiro e coloca no banco. Pega o dinheiro e coloca no banco. Então, como que você vai gastar o seu dinheiro se tudo que você recebe você põe no banco? Essa é a questão da insulina. Então, a gente tem pessoas com insulina alta, muito alta. E essas pessoas vão ter dificuldade. Como que a gente vai melhorar a insulina? Baixando o carboidrato, fazendo uma low carb, fazendo jejum, fazendo exercício físico. Mas isso a gente começa a mexer no metabolismo. A gente põe o organismo para funcionar melhor. Não existe emagrecimento sem metabolismo. Tá? E isso são coisas básicas, né, gente? Assim, claro que envolve toda uma suplementação, ajuste nutricional, né, de micronutrientes, de macronutrientes, de cálculo calórico. Mas se você refletir um pouquinho nisso, você já tem um conhecimento. Eu sempre gostei de trazer um conteúdo muito simples de você entender, porque te faz refletir. Se você não refletir naquilo que está acontecendo com você, não adianta eu te dar um livro para você estudar sobre emagrecimento, metabolismo. Vamos estudar aqui um livro de fisiologia. Você não vai entender nada, nem a gente entende o livro direito, de tanta coisa complicada que tem escrito. Então, assim, olha que analogia legal. Preciso gastar o dinheiro, preciso não pôr tanto no banco, eu preciso tirar o dinheiro do banco. É mais ou menos isso. É uma forma simples de você refletir em toda forma. Um outro ponto que andamos esquecidos nos dias atuais, e o terceiro pilar a gente vai chamar de hidratação. Então você vai comer comida de verdade, você vai estimular o seu metabolismo, e claro que no metabolismo entra toda a questão hormonal, tá, gente? Funcionamento de tireoide, função hormonal, mas quando você desinflama o seu corpo, isso aí tende a melhorar sozinho. E o terceiro pilar é a hidratação. Hidratação, mas só beber água, doutor? Só beber água. Mas tem muita gente sem beber água.
A grande maioria, disparado, nos dias atuais estão desidratados. Por quê? Porque a gente tem oferta de outros líquidos, né? O que a gente tem? Tem refrigerante, tem um suco, tem uma bebidinha bonitinha, tem um negocinho, tem uma propaganda nova, saiu uma bebida nova, tem muito café, tem muito cappuccino. Você vai numa cafeteria onde você deveria tomar uma garrafa de água, você tem 200 tipos de café com creme de leite, café com espuma, café com não sei o quê, que faz daquilo ser uma diversão para você, né? Uma distração. Então, às vezes você vai numa cafeteria, você tá com fome, você tá cansado, aí você pega um mega café duplo, cappuccino, com caramelo, com não sei o quê, e não bebe água. O simples fato de não beber água. Você vai no almoço, quantas pessoas vocês enxergam nas refeições tomando suco, tomando refrigerante? Comece a contar, reparar quantas pessoas bebem água durante o seu almoço, ou quantas pessoas andam com uma garrafinha de água, ou quantas pessoas se hidratam ao longo do seu dia. São poucas, são poucas. Água deve ser bebida o tempo inteiro. Você precisa de água de manhã, você precisa de água nas refeições, você precisa de água à noite, você precisa de água o tempo todo. E vocês precisam se policiar. A água, é o que eu brinco, são os grandes faxineiros do nosso organismo. Se você quer dar uma faxina, se você quer limpar uma casa, não tem como limpar sem água. Se você comprou uma casa nova, vai morar numa casa nova, alugou uma casa nova, você vai mudar para lá. Você vai fazer uma faxina de boas-vindas aí. Você precisa deixar tudo limpinho para a casa estar boa para você entrar. Mas se a água não tiver água, não tem como dar faxina. Vai virar um pampeiro todo lá se você tentar só varrer, passar pano sem água. Não tem jeito, não tem jeito. A poeira espalha se você não tiver água. Agora, quando você tem água, você lava, você limpa, você joga água para todo lado e fica aquela coisa limpa. Você volta e fala. Pede para qualquer pessoa aí que seja especialista em limpar, tenta limpar qualquer coisa sem água. Não limpa. Então, às vezes, você precisaria estar bebendo 2, 3, 4 litros de água, você não bebe nem 500 ml, dependendo. E água, não precisamos esperar sede. A gente não espera sede para ter água. Sede, o que significa sede? Sede, o seu cérebro está sinalizando uma desidratação. Então, antes de você se desidratar, o seu corpo precisa estar hidratado. Existe um abismo da hidratação até a desidratação. Existem vários pontos. Por exemplo, uma pessoa que está hidratada, ela tem uma urina muito clara. Se você vai no banheiro e sua urina tem cor, provavelmente você já não está ingerindo a quantidade de água suficiente. Se você vai no banheiro e faz aqueles pinguinhos amarelo, pelo amor de Deus, você está completamente desidratado. Agora, se você vai, a desidratação, a sede, ela já vem isso. Você pode reparar que às vezes você vai no banheiro, você tem uma urina com mais cor, mais concentrada, e mesmo assim você está sem sede. Se você vai urina uma coisa super concentrada e nem pensa em água, você nem tem sede. Por quê? Porque a sede já é o estágio além, já é a desidratação. Então, por exemplo, você precisa se policiar a beber água. Você tem que beber água quando acorda, você tem que beber água antes das refeições, você tem que beber água em todos os exercícios que você fizer, precisa de água. Ah, mas não dá para carregar água, então chega do exercício e toma muita quantidade de água. Você precisa de uma garrafa. A pessoa que é hidratada, ela tem sempre um copo do lado dela. Ela tá bebendo esse copo, não adianta também ter a garrafa e não beber, tá? Porque tem um monte de gente assim, que tem uma garrafona de água do lado, linda, mas do jeito que ela começa o dia, ela termina. Desce 2 dedos de água e fica lá, toda a água parada. Dengue, né? Quase dengue. Então, assim, a pessoa que é hidratada, ela tá sempre perto de algum líquido. Água, não líquido. Está sempre perto de algum copo de água ou uma garrafa de água, e essa pessoa ela faz 2 coisas o tempo todo. Ela busca água, ela vai no banheiro. Ela busca água, ela vai no banheiro. E essa é uma pessoa provavelmente com uma chance mais hidratada de ser aquela pessoa que fica sentada o dia inteiro trabalhando e não levanta da cadeira para nada. Então, policie-se na hidratação. Por quê? Porque isso é um hábito que você vai levar para a vida toda. Então, a pessoa que perdeu peso e continua magra, essa pessoa ela bebe a água no lugar de se afundar no álcool no final de semana, tomar 1 litro de refrigerante durante o dia, tomar uma garrafa de suco durante o dia. Essa pessoa ela vai criando novos hábitos. Então a pessoa que acorda hidrata, a pessoa que está no meio do dia e começa a ficar cansada, ela toma água, ela melhora. A pessoa que olha para a urina dela e presta atenção, nossa, mas que urina forte, minha urina não é dessa cor, ela começa a prestar atenção nessas coisas.
Policie-se na hidratação. Esse é um pilar muito importante, muito simples de resolver e muito pouco praticado nos dias de hoje. Esquecemos, muita oferta e pouca atenção à água. E agora, o quarto pilar, a gente precisa falar do sono. Talvez um também dos piores. Já que eu falei da água, eu vou beber água, tá, gente? Pra vocês verem que eu bebo água. Agora, o sono talvez seja um dos piores, os mais difíceis de lidar nos dias atuais. A pessoa que não dorme é uma pessoa que tem compulsão. É uma pessoa que tem um paladar diferente, é uma pessoa que é mais ansiosa, é uma pessoa mais estressada, é uma pessoa que tem um cortisol mais alto, é uma pessoa que pede mais comida, mais sal, mais doce, é uma pessoa que vai comer mais doce, vai ter mais fome, vai beliscar mais durante o dia. Então, se você não dorme, repare, pegue um dia, né? Nós da área da saúde, né? Quem já deu plantão, fez residência, alguma coisa assim, sabe que o que é a pior coisa do outro dia, quando você trabalha à noite? É o dia seguinte. Se você trabalhar a noite toda, sem dormir, sem descansar, foi aquele plantão cansativo, não deu para fazer nada, no outro dia você não é ninguém. Só que isso, gente, você está pensando no extremo, né? Dormir 2 horas na noite. Só que às vezes se você dormir 6 é igual, por exemplo. Seu corpo precisava de 8, mas você dormiu 6, dormiu 5 horas. E as últimas horas do seu dia você ficou desperdiçando, assistindo uma televisão, mexendo no celular, fazendo às vezes coisa, nem coisa para você está fazendo. Trabalhando até tarde, levando o trabalho para casa, sem relaxar, sem descansar, sobrecarregado, e no outro dia a cabeça fica ruim, o humor fica ruim, você fica cansado. Isso, para o emagrecimento, é muito difícil. Se você... É claro que o mundo está cada vez mais complicado, cada vez está exigindo mais da gente, parece que cada vez as horas estão encurtando, né? Tá parecendo que o dia tem 16 horas. Mas se você é uma pessoa que precisa perder peso, você precisa entender isso, você precisa priorizar, porque parte do seu tratamento é sono. Se você não dormir, você não vai conseguir perder peso. Por quê? Porque no dia seguinte o seu metabolismo abaixa, a sua compulsão aumenta, o seu cortisol fica mais alto, a sua queima de gordura piora, você não vai queimar, você vai guardar. Por quê? Porque você já sofreu a noite toda. Se você sofreu, você se estressou, você não vai perder peso, seu corpo não vai tirar aquela gordura. Para que você está sofrendo? Você não está dormindo, você está estressado. Por que eu vou perder minha gordura? Por que eu vou desprezar minha gordura, que é uma economia minha? Né? Uma coisa que eu preciso aqui guardar o meu dinheiro. Não vou perder. Então, valorize o sono. O sono é importante porque o sono te faz uma pessoa melhor no dia seguinte. E existem várias estratégias da higiene do sono. Tem gente que nem sabe o que é essa expressão higiene do sono. A sua higiene do sono, ela começa na manhã. Então, o que você precisa fazer quando você acorda? Você precisa ver o sol, você precisa ter contato com o sol, você precisa se exercitar, movimentar. Quantas pessoas sofrem de insônia e não fazem exercício? Aí quando você pede a pessoa para começar a fazer exercício, ela fala, nossa, eu realmente dormi melhor. Sim, você tem um corpo cansado, você tem um corpo que sinalizou o trabalho e você tem um corpo que precisa descansar. Toda pessoa que está cansada fisicamente, ela desmaia, ela descansa na noite. A pessoa cansada emocionalmente, mentalmente, ela não descansa. O corpo continua ligado, a cabeça continua ligada. A cabeça que acelera muito durante o dia é uma cabeça que não desliga à noite. Não adianta você falar, nossa, mas eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu produzi tanto. Tudo bem, mas à noite você vai continuar, seu cérebro vai continuar trabalhando. A pessoa que cansa o físico é uma pessoa que descansa o mental à noite. Então não adianta só cansar o mental. Existe na higiene do sono retirar as luzes, né? Se você vai ficar no computador até tarde, tente uma melatonina para ajudar em dose baixa, apague as luzes da sua casa, tire os eletrônicos, tira a televisão do quarto, para de ficar assistindo televisão, tenta ler um livro à noite, uma coisa que vai estimular menos, uma coisa que vai te trazer mais sono. Chás à noite podem ser excelente opção para a sua higiene do sono. Evite comer tarde, comer desperta. Comer é o principal componente que faz a conversão do seu hormônio tiroidiano, a ativação do T3. Repare que quando você come, você fica mais atento, mais disperso, né? Principalmente à noite. Se você comer muito tarde, passa fome. Uma das maiores estratégias para aquela pessoa que está dirigindo à noite, por exemplo, e não está aguentando de sono, o que é? Comer. Se você comer, né, é o que a gente brinca, comer uma maçã dirigindo é mais eficiente do que tomar um café para te manter acordado. Você pode encher de cafeína que uma hora seu cérebro apaga, ele desliga.
que é super perigoso as pessoas que dirigem muito à noite. Mas se você for beliscando alguma coisa ou comendo uma maçã, dificilmente seu corpo apaga, porque o comer desperta. Já as outras coisas, mesmo os energéticos e tudo mais, chega uma hora que o corpo desliga. Então, cuidado, evite comer muito à noite e evite também fazer exercício à noite. O exercício é uma coisa que estimula o seu corpo, ele estressa. O exercício é um estresse. O estresse tem horário para acontecer. O estresse é durante o dia. À noite a gente descansa, relaxa. A noite foi feita para o seu corpo relaxar. Comer menos luz, menos exercício, menos força, menos ansiedade, gasta tudo aquilo, coloca o dia todo para você produzir, para você gastar, para você ficar estressado, para você ficar nervoso, mas chega em casa, pisa no freio, desliga, baixa a luz, relaxa, e isso vai te ajudar muito no seu processo. Perceba no dia que você dorme bem, como você acorda bem, como você acorda mais disposto, como você acorda mais feliz, como você tem mais energia durante o dia seguinte, você tem mais disposição no exercício, você vê que o seu corpo funciona melhor e realmente funciona melhor na parte física e ele também funciona melhor na parte metabólica. A pessoa que veio dormindo melhor, ela tem uma facilidade de perder peso. Eu vejo muito, por exemplo, em paciente meu que tem dificuldade em ganhar massa, ganhar músculo, a gente põe para dormir, eu melhoro o sono desse paciente e esse paciente ganha músculo, porque é a hora que você constrói músculo. Quantas pessoas a gente tem acima do peso fazendo academia e não ganha músculo? Estressado, sobrecarregando, e essa é uma dificuldade minha também. Se você me perguntar na minha rotina hoje o que mais atrapalha a minha rotina de ganho de massa, de performance, é o sono. Eu sei que eu também erro muito aí nessa questão. Agora, precisamos priorizar, precisamos dormir melhor, precisamos ter um sono mais reparador. Lembre-se do magnésio à noite, ajuda bastante, a melatonina em dose baixa e toda a suplementação aí que a gente pode colocar. Mas o básico precisa ser feito. Não adianta você trabalhar o dia inteiro, chegar à noite e tomar um hipnótico para dormir. Isso não é sono, isso não é descanso. Isso aí a longo prazo o seu cérebro chega a conta com juros e correção monetária. Aí depois começam os esquecimentos, a demência, todo aquele quadro no futuro. E por último, vocês precisam controlar o estresse. Então a alimentação é uma base, o metabolismo é outra base que vai fazer funcionar, a hidratação é outra que vai fazer a limpeza do seu organismo, o sono que vai fazer toda a reparação enquanto você está descansando, e o estresse, o controle do estresse. Mas dentro do estresse, eu queria trazer duas coisinhas para você. Primeiro, o estresse a gente sabe que é deletério. Toda pessoa estressada, preocupada, ela vai ter um cortisol mais alto, ela vai ter uma dificuldade de queima, ela vai ter um aumento do gasto, uma diminuição do gasto calórico, um aumento do consumo, né? É só você ver, quanto mais ansioso, mais estressante está a sua vida, o momento atual da sua vida, mais você quer comer, mais você quer beliscar. Pega uma pessoa cansada que dormiu mal, que está sobrecarregada, deixa ela ir no almoço comer. Ela nem olha para a salada, ela nem olha para as coisas frias, ela vai direto nas coisas quentes, de preferência frito, que tem muita gordura, tem muito óleo, tem muita caloria, né? Lembra quem já passou pela ressaca aí, lembra? O que você quer comer na ressaca? Você não quer comer nada de manhã, mas no almoço você quer comer as piores coisas do mundo. Por quê? Porque o seu corpo pede caloria para estocar, para recuperar daquela agressão que você teve. Então a pessoa estressada, sobrecarregada, é uma pessoa que tende a ter um paladar muito pior. É muito difícil fazer escolha boa se o seu corpo está cansado. Quando a gente está cansado, a gente está ansioso, nervoso, preocupado, a gente age completamente de modo irracional. A gente não pensa, a gente só faz. Existe um cérebro nosso lá dentro, guardadinho, um cérebro primitivo, que é um cérebro da sobrevivência. Se você viver cansado, você vai viver sobrevivendo. Seu corpo ele não entende. Fomos programados nessa região do cérebro para fugir de um ataque, de um leão que quer te atacar, de um bicho que está correndo atrás de você na selva, mas ele não sabe identificar, diferenciar o leão hoje, por exemplo, do seu chefe no trabalho, que está lá te esperando você produzir, ou você na sua própria cobrança pessoal mesmo. E ele não consegue diferenciar o que é um, o que é o outro. Então, muito cuidado com esse tipo de estresse. Só que existe o estresse do bem, existe a hormese, que é o desconforto. E ele também precisa estar presente. Então, quando a gente fala o pilar do estresse, existe o controle do estresse do mal e existe a prática do estresse do bem.
Quais são o que é a hormese? A hormese é aquele desconforto que vai te fazer bem. Porque quando você vai para um exercício, você volta melhor. Porque você aqueceu o seu corpo, você esquentou as articulações, você melhorou o seu músculo, você aumentou o fluxo sanguíneo, você melhorou a performance, seu coração bateu mais, o sangue fluiu, você limpou mais o seu corpo. E é aquilo que te faz bem. Por isso que todo mundo que fala assim, eu tenho dor, meu corpo não funciona, não tem energia, quando você põe para fazer exercício, realmente melhorou muito. Isso é unânime. Você pega um paciente com fibromialgia, eu tenho muita dor, mas quando eu faço exercício, melhora tudo. O exercício físico melhora tudo. Então, a gente tem todos esses desconfortos que te fazem bem. Um banho gelado, um jejum, todas essas formas são estresse que fazem bem, né? A oxidação. Por que nessa era de antioxidante, por que a gente não pode encher uma pessoa de antioxidante? Porque o radical livre também é necessário. O radical livre é quem vai modular o sistema imunológico dessa paciente. Por que a agressão é importante? Por que o contato com os animais? Por que os vírus, as doenças são importantes acontecer? Por que uma criança fica resfriada no início da vida dela diversas vezes? Porque ela está treinando o sistema imunológico. E por que quando ela chega adulta ela fica bem, ela não começa a ter mais doenças de repetição? Exatamente porque ela treinou durante a infância. Se você pegar uma criança e colocar numa bolha durante a vida inteira dela, na hora que você estourar essa bolha e ela for uma adulto, ela vai morrer com uma infecção, porque ela não tem um sistema imunológico controlado. Todo o estresse é necessário. O estresse demais é deletério, mas o zero estresse também é ruim. Se você pegar, né, a nova geração super protegida, que não vive em apartamento, não tem contato com mais nada, são crianças muito mais frágeis, são crianças que emocionalmente são muito abaladas, imunologicamente são muito abaladas, são aquelas crianças que os pais querem fazer tudo, querem resolver tudo, né, não pode ter frustração mais, não pode ter mais sofrimento. Tudo isso faz parte da vida. Se você tira o sofrimento de uma pessoa, seja a dor, seja o cansaço físico, seja a preocupação, né? Se você tira tudo isso da vida da pessoa, você frustra essa pessoa e você deixa um organismo muito prejudicado. Eu gosto muito de falar com meus filhos. Falo, filho, isso faz parte, isso é difícil, é errar mesmo, vai aprender, vai errar de novo, vai aprender, vai ficar doente, vai ficar melhor. Você tem que ensinar, o corpo precisa passar por certos desconfortos. Então, a pessoa que vive lá no banhozinho quentinho dela o tempo todo, ela precisa. No dia que o chuveiro queimar, ela morre, ela não consegue tomar banho. Então, certos desconfortos te fazem mais forte. Esse é o grande princípio da hormese. São pequenos desconfortos que modulam o seu organismo para melhorar a queima de gordura, para melhorar a saciedade, para melhorar a recompensa, para melhorar a satisfação. Se você tem tudo de melhor o tempo todo, sem nenhum desconforto, você fica uma pessoa muito chata, uma pessoa muito sem sentido à vida. E, resumindo todos, eu não vou nem colocar como o pilar, mas poderia tentar como um sexto pilar. Mas é o que eu mais vejo, o que eu mais vi na minha vida e o que eu mais falo com as pessoas. Se chama propósito. Se você não entender o propósito do seu emagrecimento, você nunca vai se tornar uma pessoa magra. Por quê? Porque a pessoa ela só pensa na estética, só pensa Na verdade, a estética é até um pilar, tudo bem. Tem gente que trabalha com o corpo, pega uma modelo. Essa modelo ela não engorda de jeito nenhum, porque se ela engordar, ela para de receber, ela não vai ter dinheiro. Então essa pessoa ela faz tudo, se precisar ficar 3 dias sem comer, ela fica. Então a estética também é um propósito, a gente não condena a estética. A estética é até bom. Eu falo que todo emagrecimento começa pela saúde, mas termina na estética. Porque quando você está bem, você fica feliz, fala, eu quero manter esse corpo, estou tão legal, estou tão feliz, estou tão satisfeito com ele. Mesmo a gente falando que estética, né, não existe aquela coisa de corpo perfeito, mas quando você se sente bem ao olhar no espelho, você vai fazer de tudo para melhorar aquilo. Mas o propósito, ele talvez seja o principal motivo de você ter emagrecido. É você entender nesse processo, desde o início, você falar assim, eu quero emagrecer por tal motivo. Por que eu, Bruno, quis emagrecer? Na verdade eu não quis emagrecer, mas quando eu me propus a viver melhor, ser um pouco mais ativo, eu
o meu propósito foram meus filhos. Eu olhei para os meus filhos e falei, eu não estou sendo uma pessoa inspiradora para os meus filhos, eu não estou sendo um pai inspirador, estou sendo um pai que trabalha, que empurra a vida com a barriga e não faz mais nada, final de semana nem dou atenção para eles, eu bebo, eu faço churrasco, eu não estou preocupado com nada. E eu estou vendo que eu estou uma pessoa cansada, eu estou uma pessoa indisposta, eu estou uma pessoa com humor ruim, uma pessoa que o prazer da vida era estar lá sozinho, né, aproveitando a vida, um prazer meio egoísta, né? Então, por eles, eu coloquei um propósito de ser uma pessoa melhor. E você precisa encontrar um propósito na sua vida. Se você tem filhos, o filho é o melhor propósito que você pode colocar na sua vida. Porque quando você melhora a sua vida, você melhora a vida dele. Ao mesmo tempo, não tem como você não melhorar a sua vida, ficar bem e olhar para o seu filho doente. Você não deixa. Você pode perceber que 90% das crianças hoje acima do peso possuem pais acima do peso, porque o pai não está cuidando nem dele, então ele não quer cuidar do filho. E às vezes eles levam para a gente a criança como se a gente tivesse que resolver o problema da criança, não mais ele, né? Então as consultas hoje de obesidade infantil, que é uma coisa que não para de crescer, é assustadora, porque o pai e a mãe acima do peso leva a criança acima do peso e quer que você resolva o problema dele. Mas ele não quer enxergar os problemas na vida dele. Então, isso tem relação com o propósito. Se você não entender o propósito que você melhora a sua vida para, consequentemente, melhorar a vida dele, você vai ter muita dificuldade no processo, em sustentar esse emagrecimento. Agora, se você pode ter um propósito que eu quero fazer um exercício físico, eu quero ser um atleta, eu quero melhorar, ótimo. Eu quero estar mais bonito, eu quero estar mais magro, eu quero cuidar do meu corpo, ótimo. Eu quero emagrecer para ensinar as pessoas a ficarem magras, ótimo. Eu tenho, por exemplo, quantas pessoas, né? Assim, eu tenho vários exemplos de profissionais que lidam direto com o emagrecimento e estão acima do peso. Poxa, pega esse motivo, por que hoje eu falo de emagrecimento? Porque hoje eu deixei de operar e estou aqui falando aqui durante 40 minutos sobre emagrecimento, porque eu emagreci. Então o meu propósito hoje virou cuidar de outras pessoas. Eu gostei de cuidar de mim, que eu quero cuidar de outras pessoas. Isso serve para você. Eu vejo quantos psicólogos que trabalham direto com emagrecimento ou com dor das pessoas e estão cheios de dores. Eu vejo quantos nutricionistas que às vezes estão lutando também podem melhorar, porque se ela pôr o propósito da vida dela que eu quero cuidar de mim para cuidar dos outros, ótimo. Quantos médicos eu vejo doente, né? E vamos muito além de emagrecimento. Médico com a sua sanidade mental e nível de estresse dos médicos e qualidade de vida estão péssimas. Você olha para o médico, a maior parte dos médicos estão doentes, mais doentes que certos pacientes. Então, coloque isso como propósito também, porque quando você melhora a sua vida, você vai impactar em tudo, nas pessoas que você age diretamente, na sua empresa, nos seus clientes, nos seus funcionários, nos seus pacientes, você vai impactar na sua família, na sua esposa, marido, filhos, pais, mães, você vai impactar em todo mundo. Não existe nenhuma pessoa que melhora a sua vida e não quer mudar a vida da pessoa que está do lado dela. A gente fica chato, o chato do bem, o chato que quer ensinar, o chato que quer te trazer. Vem que é legal, vem que você vai sentir muito melhor, você vai ver que tem muita coisa boa na vida. E esse é o propósito de você entender que ser magro, estar magro vai te trazer muito mais benefício do que uma vida de prazeres imediatos. Viver de prazer imediato é viver de prejuízo no futuro. Você pode ter prazer agora, mas o seu futuro não vai ser legal. Então vai ser aquela vida do comodismo e a vida do problema futuro. Então, talvez esses aí sejam os principais pilares do emagrecimento para mim. Aprender a comer, botar esse organismo para funcionar, se hidratar bastante, dormir, descansar, estressar na hora certa e desestressar na hora certa. Foi um podcast que ficou muito legal, espero que vocês tenham absorvido aí muita coisa, tem muita reflexão, tem muita coisa profunda aí para vocês entenderem, vale a pena até escutar de novo para quem gostou, volta, e é um podcast que vocês precisam, tem obrigação de compartilhar, curtir e valorizar aí o trabalho, porque não é fácil estar aqui não. E quem não conhece o perfil, dá uma passadinha lá no Instagram, @dr.montese. Então a gente vai mudando a cabeça e o corpo é só consequência de uma cabeça, de um pensamento alinhado, de um propósito na vida.